Bom, então, continuando que a gente parou na última parte da aula, vou começar a apresentar. E cadê minha apresentação? Acho que eu fechei minha apresentação. Não tá aqui. Bom. Então, vou mostrar para vocês esse vídeo que vai mostrar as operações de içamento, né? Que é o guindar, que chama guindar, que é o içamento de equipamentos, como que são realizados. Opa! Vamos falar sobre segurança nas operações de guindar. Guindar é o mesmo que içar ou elevar uma carga. O trabalho popular Tem alguém com o microfone aberto. É muito importante. Gente, tem o microfone aberto. Vitória. Oi. Seu microfone está aberto, Vitória. Fecha, por favor. Desculpa, professor. Vou voltar lá, gente. Espera só um pouquinho. Vamos falar sobre segurança nas operações de guindar. Guindar é o mesmo que içar ou elevar uma carga. No trabalho portuário, esta é uma operação muito importante. Para que numa operação de guindar tudo aconteça sem problemas, é preciso conhecer bem o equipamento e dominar as técnicas necessárias. Assim, todo o trabalho poderá ser feito com segurança e eficiência. A operação de guindar envolve vários equipamentos, gruas, pontes rolantes, guindastes giratórios e paus de carga que podem estar a bordo das embarcações ou em terra, no cais do porto. Para a ligação entre a carga e o guindaste, são utilizados os acessórios de estivagem, como o spreader, travessões, cambões e pegadores, e as lingas, que podem ser de cabo de aço, correntes ou cintas de lona. A operação de guindar envolve alguns fatores de riscos que podem ser minimizados ou eliminados. Para isto, basta adotar alguns procedimentos.
Os equipamentos de içar devem ter suas estruturas em bom estado, sem deformações por sobrecarga ou corrosão. A NR29 exige que esses equipamentos sejam certificados por profissionais qualificados, comprovados pela Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. A certificação formaliza o que a lei normalmente pede de uma maneira genérica, dentro de um conceito já aprovado mundialmente e que é exercido não só para essa atividade, como para muitas outras, em várias atividades industriais e operacionais. Quando você certifica um determinado equipamento, você cria esse mecanismo legal e formal, você registra os problemas. Então você é capaz de aprender com eles. Ou seja, a certificação funciona como memória daquelas operações e ela dá um mecanismo para que as reflexões sobre o que não deu certo possam ser feitas e ser transformadas em lições para o futuro. A certificação começa com a avaliação do projeto. Eu tenho, inclusive, aqui um exemplo para mostrar que é o plotter, ou seja, a imagem gráfica de um modelo estrutural que mostra o nível de tensões, esforços dentro da estrutura quando submetida às cargas de içamento. Então, essa é a primeira fase da certificação, em que você, dentro do projeto, verifica que todos os elementos estão correspondendo às tensões máximas exigidas pela norma. A partir daí, você tem a parte de construção e montagem, que também é sujeita a um acompanhamento para efeito da certificação, e ao longo da vida em serviço daquele equipamento, são feitos testes que vão comprovar que aquele equipamento se mantém nas condições originais, ou seja, mantém as condições de segurança para operação e, inclusive, protegendo a vida de quem opera e de quem está próximo a uma operação de guindar. Além da inspeção de certificação, é necessária uma inspeção periódica para verificar as condições gerais das peças, dos freios, parte elétrica, limitadores de carga dos cabos de elevação e do funcionamento deles. O aparelho deve ser usado corretamente, sempre procurando obedecer aos limites de carga e velocidade da operação. Qualquer equipamento possui um limite de carga que deve ser respeitado para garantir a segurança da operação. Por isso, é muito importante saber o peso exato da carga que está sendo içada. A indicação de carga máxima pode ser pintada em algum lugar bem visível no guindaste ou escrita numa placa no interior da cabine, para que o operador possa consultar quando necessário. Nos paus de carga, a indicação pode ser fixada junto à base. Podem ser utilizados ainda dispositivos limitadores de curso e de sobrecarga. A iluminação da área operacional não pode causar ofuscamento. Procurar manter meios seguros para o acesso às cabines de comando. A jornada de trabalho precisa de pausas para descanso e não deve ultrapassar 6 horas diárias. Os acessórios e as lingas devem ser fabricados conforme as normas técnicas brasileiras, ter um responsável técnico, passar por ensaios, ser certificados e identificados conforme sua capacidade de carga de trabalho. As linhas de corrente são fabricadas com dispositivos para movimentação de cargas em volumes em diversos segmentos da indústria. Elas garantem a segurança de movimentação devido às propriedades mecânicas que elas apresentam. Passa por um processo de tratamento térmico. Posteriormente, todos os componentes dessa linha são elos de sustentação, correntes, ganchos, encurtadores e outros acessórios que podem compor esse conjunto, passam pelo teste de ensaio de tração, carga de teste, carga de ruptura e verificação de alongamento. Ao verificar qualquer irregularidade, avaria ou desgaste do equipamento ou acessório de estivagem, o trabalhador deve avisar ao operador portuário para que as providências necessárias sejam tomadas antes do início do serviço.
basicamente, tanto especificação, quanto manuseio, utilização e inspeção de linhas são resumidas nas normas brasileiras NBR 11900, NBR 13541 e 13543. Nós podemos separar as inspeções em 2 pontos. O primeiro ponto é a inspeção visual, que é recomendado, inclusive por normas, que essa inspeção visual seja feita antes de qualquer movimentação da carga. Então, antes da carga ser submetida a uma movimentação, a linha ou o material, né, que vai içar essa carga, seja submetida a uma inspeção visual, onde você pode detectar alguma deformação ou algum motivo que possa estar colocando em jogo a segurança da movimentação. Em segundo ponto, nós recomendamos que esse material seja retirado do trabalho, né, periodicamente, e que o mesmo seja submetido a uma inspeção criteriosa. Considerações como quantidade de fios rompidos, deformações, variação no diâmetro devem ser levadas em consideração. A partir de alguns parâmetros que você tem dos resultados práticos, essa linha deve ser condenada ou continuar em serviço. A operação com guindar requer alguns cuidados fundamentais para a segurança dos trabalhadores. Ao seguir corretamente as instruções, a operação será feita com tranquilidade e sucesso. A movimentação básica do içamento de cargas deve ser feita com o seguinte padrão. Em primeiro lugar, o içamento vertical acima do convés. A seguir, é feito o movimento de transbordo horizontal. E, por fim, a descida vertical no cais ou no porão. Para garantir a segurança de toda a operação, é preciso tomar algumas medidas antes do içamento. Verificar o peso exato da carga, ter a certeza de que o equipamento de guindar é compatível com o peso a ser movimentado. Utilizar somente linhas adequadas a cada tipo de carga a ser içada. Certificar que a carga esteja balanceada com a colocação correta das linhas. Não permitir materiais soltos sobre a carga. Durante o içamento, todo o pessoal deve se manter afastado da área sujeita à carga suspensa. Quando o içamento é feito sobre a carroceria de um veículo, deve ser colocada uma plataforma do lado contrário ao fluxo da carga. Assim, os trabalhadores ficam numa posição segura e evitam possíveis acidentes. O sucesso de uma operação de guindar depende muito de uma boa comunicação entre o sinaleiro e o operador do guindaste. Esta comunicação pode ser feita através de rádio ou por sinais de mão. Içar, abaixar, parar. Esses são alguns dos sinais usados na movimentação de carga. Para isso, é fundamental que o operador conheça a linguagem dos sinais. É importante também que o sinaleiro seja identificado por uma roupa diferente dos demais trabalhadores para não confundir o operador do guindaste. A operação de guindaste é uma operação que tem que ter muita atenção, tem que ter, principalmente na segurança, tem que saber a hora do sinal, respeitar os sinais dos estivadores, dos controladores que ficam embaixo, e saber levar a carga sem balanço e procurar evitar que ela, o máximo possível, ela atinja muito excesso de balanço, porque senão pode atingir um estivador dentro do porão, por fora também, e pode causar um acidente gravíssimo. O sucesso da operação de guindar depende de todos esses fatores. Da obediência às recomendações das normas técnicas nacionais e dos fabricantes dos equipamentos. Da capacitação dos trabalhadores para a execução dos serviços dentro de padrões operacionais seguros. E de um programa de manutenção eficiente. Afinal, todo cuidado é pouco quando o assunto é prevenir acidentes com cargas suspensas. Fundacem, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.
Então, gente, deixa eu colocar aqui. É de suma importância, né, que esse sinaleiro, né, vocês viram, essa pessoa que fica dando sinal ali para quem está operando a máquina, ele está de roupa diferente, até para não confundir esse operador, né? E vocês viram a importância, né, da segurança nesse momento, porque você não pode passar embaixo de uma carga que está sendo içada, de uma carga que está sendo movimentada, né? Porque é lógico, é uma máquina que está operando e aquilo pode falhar naquele momento e pode aí ocorrer aí acidentes gravíssimos, né? Como já alguns ocorreram e tal. Então, é importante que se fique muito, muito atento para esse tipo de operação, nesse tipo de operação. Vocês viram também, né, que a gente fala muito sobre automatização, né? A gente fala muito sobre equipamentos que vão automatizar o porto. Deixa eu parar um pouquinho minha apresentação. Equipamentos que vão automatizar o porto, que vão automatizar a carga e a descarga, né? E muita gente, muito aluno me pergunta, professora, isso vai acabar com o nosso emprego? Isso vai tirar o nosso emprego, né? Quando eu dei aula também sobre os veículos autônomos, né? Quando eu dou aula sobre veículo autônomo e tal, o aluno sempre me pergunta, isso vai tirar o emprego da gente? Gente, eu fui numa visita técnica semana passada, quarta-feira passada, na Huawei. A Huawei é quem está trazendo o 5G para o Brasil, né? Vai ter o leilão agora. Foi hoje, né? Leilão. E vai trazendo 5G. E aí eles têm todo um armazém totalmente automatizado com o 5G. É claro que muita coisa dispensou a mão humana, né? Por exemplo, quando você vê lá no chão, eu até vou montar esse final de semana, eu vou montar pegar os videozinhos que a gente fez lá na fábrica e vou trazer para vocês verem. Vou montar uma edição e vou trazer para vocês verem. O chão é todo com tags, né, em QR Code, e os robozinhos passam por cima dessas tags e eles recebem comandos, né? Então, falam assim, vai lá pegar a prateleira XYZ, vai levar até o corredor H. Né? Então, o robô vai lá e obedece a isso. E ele tem sensor de movimentação, ele tem sensor de... Se parar um ser humano na frente dele, ele para imediatamente, porque ele tem os sensores, ele tem visualização e tudo mais. Se um robô recebe uma ordem de um serviço mais importante do que ele está executando, automaticamente ele se comunica com outro robô, pede para esse outro robô vir render ele no que ele está fazendo, para ele poder ir fazer a ordem, executar a ordem que foi dada para ele na sequência, que talvez seja uma ordem mais importante. Então, gente, é claro que isso tudo às vezes dá um pouco de medo na gente, fala assim, a gente vai perder o emprego, né? Quem carregava essas prateleiras não vai estar mais trabalhando, porque o robô vai estar fazendo isso. Sempre vai haver campo e trabalho para quem continuar se especializando. Para quem continuar estudando, para quem continuar fazendo curso, para quem continuar tendo aí qualquer tipo de conhecimento na área daquilo que trabalha, né? Então, se antigamente você fazia lá o carregamento de um container de uma forma e hoje você faz com maquinário, vai lá fazer o curso para aprender a mexer no maquinário. Né? Se você carregava saca de café nas costas até dentro do navio e hoje essa carga não é feita mais assim, vai lá estudar como é feito esse carregamento hoje para que você não perca o seu emprego. Então, tudo, gente, tudo que a gente faz na vida, tudo prescinde da gente continuar se especializando. Sempre vai ter campo e sempre vai ter emprego para quem se especializa e para quem estuda, né? Vocês estão numa faculdade e eu espero, né? Eu quero que vocês não parem por aqui, né? Que vocês continuem se especializando na área de vocês, né? Esse é um start, né? Para vocês fazerem. Tem vários cursos muito legais. Santos, principalmente, tem muito curso por causa de ser uma região portuária, né? Então tem muito curso que vocês podem fazer, muita especialização, muita coisa que vocês podem procurar. Então acho que é muito importante vocês pensarem nisso, né? Começarem a pensar nesse sentido para fazer esses cursos, para fazer essas especializações, para amanhã ou depois não dizerem que acabou meu emprego, né? Quando eu fui fazer logística, eu já tinha 39 anos quando eu fui fazer meu curso de logística, eu já era formada em outra faculdade, e fui fazer um curso de logística porque eu tinha curiosidade, eu gostava dessa área e fui estudar logística, gestão portuária, que são áreas que eu gosto, né? A minha formação principal é língua portuguesa, eu me formei em língua portuguesa em 1991, e quando eu vim para Santos em 2005, eu fui estudar logística e depois, posteriormente, gestão portuária. Eu me formei recentemente em gestão portuária.
todo o estudo ele é bem-vindo, né? Todo estudo é interessante para que a gente aprenda alguma coisa, ainda que no meu caso, por exemplo, que não fui trabalhar na área portuária, mas que me especializei na área da educação. Eu continuei na minha área ensinando aquilo que eu aprendi. Então, é importante que vocês não parem nunca, né? Que vocês continuem sempre estudando, sempre se especializando, porque sempre vai ter campo para quem pesquisa, para quem estuda, para quem continua e vai em frente, né? Então, esse medo que a gente tem é um medo que a gente tinha quando eu era criança, já se falava isso. Os robôs estão chegando, os computadores estão chegando, as pessoas vão... Professora, desculpa interromper. Referente à idade, tem pessoas que às vezes não tá com uma certa idade, não vou estudar, já estou com uma certa idade, para que eu vou estudar? Acho que nunca é tarde, né? Não, de jeito nenhum. Eu fui fazer gestão, eu fui fazer logística, eu já tinha quase 40 anos, e eu me formei em gestão portuária semestre passado. Eu acabei meu curso de gestão portuária, eu já tinha feito logística, já dava aula de logística, já tinha feito meu mestrado em sustentabilidade e meio ambiente. E eu falei assim, eu acho que falta alguma coisa para eu completar essa área de logística, né? E aí, como a FATEC oferece cursos gratuitos, né, em gestão portuária, em logística e tal, eu já tinha feito logística na FATEC, falei, vou fazer gestão portuária. E fui lá e fiz, é um curso de 3 anos, para quem já tem logística, ou já tem outro curso, o curso acaba sendo até menor um pouco, para quem já fez um outro curso. E assim, foi muito legal, porque eu aprendi um monte de outras coisas, e eu já estou com 56 anos, né? E não é porque eu estou com 56 anos que eu vou parar de estudar. Ainda falei para o meu marido assim, agora chega, agora eu não vou estudar mais. Ele falou assim para mim, sei, te conheço. Então, que semestre que vem eu já vou estar inventando alguma outra coisa para estudar, porque eu adoro estudar. Então, estudar nunca é demais, a cabeça não para, os neurônios estão sempre ativos, o Alzheimer não chega, né? Então, é bom a gente estudar e manter a cabeça ocupada. E é claro que para o crescimento profissional é muito importante. A gente sabe que daqui para frente só vai haver uma evolução, né, nos equipamentos, nas comunicações, em todas as coisas, né? A gente, com a pandemia, né, a gente teve aí uma evolução, principalmente nessa área de conhecimento remoto, né, como a gente está tendo hoje essa aula. Isso não existia antes da pandemia. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu ficar na frente do computador na sala da minha casa, vocês vendo aqui minha casa, que é o fundo da minha câmera, isso não existia. Né? Não existia aula se o professor não fosse para a escola dar aula para o aluno presencialmente, né? Hoje, eles tiveram que desenvolver a toca de caixa, né? E aí colocaram para trabalhar todos os programadores, pesquisadores, para ver como que ia se fazer, até mesmo para os negócios, né? Porque com as pessoas sem poder trabalhar, como que ia fazer reunião? Como é que o meu chefe ia me dar uma ordem? Como é que eu ia saber o que meu setor estava fazendo? Então, para tudo, teve que se desenvolver esses programas aí, como o Zoom, Google Meet e vários outros que tem aí, o Microsoft Teams, né? Como vários outros que tem aí. E essa foi uma evolução que veio em poucos meses, uma evolução que demoraria aí, 2, 3 anos para acontecer, acabou acontecendo em poucos meses, por uma questão da pandemia, né? Que chegou e todo mundo teve que se mexer, né? Então todo mundo teve que pular aí, né? Como dizia minha mãe, a necessidade faz o sapo pular, e todo mundo teve que se mexer para ir atrás de uma nova tecnologia que fizesse acontecer. E hoje eu acho que nunca mais o trabalho vai voltar a ser como era antes da pandemia, né? Porque se a gente parar para pensar que eu não preciso mais ter um prédio de escritórios com 12 andares de gente funcionando, porque vai ficar ocioso. Se eu tiver um andar funcionando, vai ser o suficiente para eu gerenciar aí todos os meus funcionários, porque eles vão trabalhar de casa, do seu computador, da sua casa, com a sua energia elétrica, com a sua internet, com o seu tudo, né? Com o seu cafezinho, com o seu papel higiênico no banheiro, com a sua limpeza, com tudo, né? Então, isso gerou uma economia muito grande para todos os setores, né? E um conforto para quem trabalha, de certa forma, né? Porque o fato de você
eu tenho um funcionário que ele não precisa mais, ele não vai mais falar para mim, cheguei atrasado porque teve greve de ônibus, greve de metrô, porque o pneu do ônibus furou, porque aconteceu um acidente lá e o carro ficou atravessado no meio da rua. Não tem mais isso, né? Esse tipo de desculpa não existe mais, né? O atraso, né, perdeu a função e perdeu o motivo de existir, né? O atraso no trabalho não existe mais. Então, muitos empregadores descobriram uma grande mina de ouro. Eu acredito sim que vai, claro, tem que haver aí o trabalho presencial, vai voltar, as mortes começaram a diminuir, graças a Deus, né? Já houve uma diminuição grande nas mortes, então acredito que a pandemia a gente está aí num passo para chegar ao fim da pandemia, mas eu acho que o trabalho híbrido vai continuar acontecendo, né? O trabalho híbrido que o cara fala assim para você, olha, você não precisa vir todo dia aqui não, vem 2 vezes por semana que já está ótimo, né? E isso vai gerar uma economia sem tamanho para o empregador também, né? É claro que trabalhos como os trabalhos essenciais de saúde, né, o trabalho portuário, que é um trabalho 24 horas, que o porto não para, né? Existem trabalhos que não vão ter como, mas os trabalhos de mesa, né, os trabalhos de escritório, o trabalho mais burocrático, ele pode acontecer perfeitamente remotamente, não tem por que não acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para essa mudança, né? Para essa mudança de paradigma que ocorreu por causa da pandemia, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Não fiquem preocupados, porque o emprego nunca vai acabar, né? Sempre vai ter que ter alguém para operar, né, as coisas. Eu tive que ter alguém para desenvolver os programas para que eu pudesse dar aula remotamente, né? Então, ninguém vai perder o emprego, né? Todo mundo vai continuar tendo seu emprego desde que não pare de se especializar, né? Continue aí na especialização. Eu vou passar só mais um pedacinho que falta aí da nossa aula para terminar, e aí eu vou falar sobre a terceira fase do projeto. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Esse negócio aí que eu tava, içamento de carga aí, já vi diversos. É delicado, viu? Balanço, tem que tirar o balanço para poder tanto jogar no navio ou como carregar. E tem o vento, né? Isso. E o balanço mesmo do maquinário, né? Da carga. E tem, para cada carga tem o seu peso, né? Para você fazer o içamento, né? Cabo de aço. Tem que ter um peso para estar comportando tal carga. E assim sucessivamente. Eles têm uma tabela, né, disso. Tem vídeos aí que teve diversos vídeos que eu já vi aí de acidentes, por causa que a carga, digamos assim, o cabo tinha que ser de 20 toneladas, o cara, para fazer o içamento da carga, foi com 15. Estoura. Tudo bem, vai dar, né? Vai dar, aquele jeitinho brasileiro, né? Vai dar, não, vai tranquilo que funciona. Ele tem um excedente que dá para trabalhar, não é bem assim, né? A gente não pode confiar nunca nesse excedente, né? Igual o elevador, né? O elevador tá lá para 8 pessoas. Entrou 10. Não, tudo bem, tem sempre um excedente que pode entrar, o elevador cai, né? A mesma coisa. Tem que respeitar o que tá lá na placa, né? Eu vou terminar aqui. Bom, e aí tem algumas... A NR29 fala também das responsabilidades, né, dos empregadores e dos trabalhadores. Quais são essas responsabilidades de cada um, né? Quais são as responsabilidades que cada um tem dentro desse processo, dentro desse trabalho. Então, os operadores portuários, empregadores, né, aqueles que dão o serviço, né, quais são as obrigações que eles têm, né? Cumprir e fazer cumprir a NR29, né? Porque eles também são inspecionados. Então, o que acontece? Eu contrato, eu estou oferecendo um serviço, mas eu tenho que cumprir a minha parte da NR29, né, da norma, e também tenho que fazer com que o meu trabalhador cumpra a parte dele também, no que tange a prevenção dos riscos, dos acidentes de trabalho, de doença profissional, né, em todos os serviços portuários. Então, por exemplo, né, uma coisa que pega muito é a utilização da EPI, né? É muito comum você pegar o cara trabalhando sem capacete, você pegar o cara trabalhando sem luva ou com uma luva danificada, né? Agora não, mas antes as máscaras, né? A máscara era um problema. Fazer outro cara trabalhar de máscara, mas eu sufoco, mas eu fico com falta de ar, mas não sei o quê. E é fundamental e imprescindível que se trabalhe com o seu equipamento, né, com a sua EPI todo em dia, né? Hoje, com a pandemia, a gente aprendeu muito sobre EPI, né?
a gente aprendeu muito com essa doença, a importância de se trabalhar com um equipamento de proteção individual para a sua própria saúde, né? Então, parece que um pouco disso teve a ajuda, né, da pandemia nesse sentido. O empregador também tem que fornecer as instalações, os equipamentos, as máquinas, os acessórios, tudo em bom estado, em condições, e tem que se responsabilizar também e treinar, né? Eu acho que não só responsabilizar pelo uso correto, mas também treinar, constantemente treinar o seu funcionário na utilização dos equipamentos, né? Sempre fazer as inspeções, ver se os equipamentos estão trabalhando corretamente, se está tudo certo, se está tudo em ordem, né? Então, isso é muito importante e é obrigação do empregador, como também é obrigação do empregador, aquilo que eu falei para vocês, oferecer um ambiente limpo, né, para o funcionário, um ambiente com higiene, com asseio, né? Então, isso é obrigação do empregador. Os operadores portuários, ainda, né, falando deles, também têm que cumprir e fazer cumprir a norma de segurança de saúde, né? E as demais normas regulamentadoras que vão estar aí ao redor disso, né? Vocês viram quando ele estava falando naquele vídeo que falou dos armários, que tem que ter, né? Que tem que ter um local com armário para o funcionário guardar suas coisas. A ANR que regulamenta isso é a ANR 24. Né? Então, em alguns momentos, as normas regulamentadoras vão se misturar e vão emprestar, né, as suas cláusulas umas para as outras, para que se possa cumprir, né, e ter um total aí. Né? A gestão dos riscos, né, de segurança e de saúde do trabalhador também fica também a cargo de quem está empregando. Eu tenho que garantir que o meu trabalhador não vai ser exposto a nenhum tipo de risco à saúde dele, nem física, né, nem de saúde orgânica, como também de saúde física, né? Por exemplo, quando ele fala de trabalhar com os cabos, sempre trabalhar em dois, para que não cause nenhum deslocamento, né? Nenhum tipo de problema, de contusão, né? Então, é minha obrigação. Se eu vejo um cara sozinho tentando fazer o trabalho que seria feito em dois, eu tenho que chamar a atenção. É de minha responsabilidade como empregadora chamar a atenção desse funcionário e dizer, olha, você não pode fazer isso sozinho, você tem que chamar uma pessoa para fazer com você. Por quê? Porque se ele se machucar, o problema vai recair nas minhas costas, né? Vai recair nas costas do empregador, porque isso é de responsabilidade do empregador. Então, é importante também que o funcionário tenha esse discernimento para saber que o que ele faz de errado também pode acabar deixando o meu empregador aí numa saia justa. O empregador ou o OGMO, né, vão ter como responsabilidade também proporcionar a todos os trabalhadores formação sobre segurança. Então, esses cursos, né, me fugiu a palavra, essas coisas que se faz aí para se atualizar, né, essas reciclagens, né, esses cursos de reciclagem são de responsabilidade do empregador ou do OGMO, né? Então, eu tenho que reciclar meu funcionário, eu quero que meu funcionário saiba mexer na minha máquina e mexa na minha máquina com responsabilidade, com segurança, eu tenho que fazer com que esse funcionário aprenda, né, a fazer isso. Eu tenho que oferecer para ele um curso de reciclagem, um curso um treinamento que dê para ele a possibilidade para que ele consiga trabalhar naquilo que eu estou querendo que ele trabalhe, né? Então, saúde, higiene ocupacional, essas coisas todas que estão previstas na NR 29 são de responsabilidade do empregador ou do OGMO. Também a compra, manutenção, distribuição, treinamento, zelo pelo uso dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva também são de responsabilidade do empregador. Então, eu cheguei lá e eu tenho que ensinar o meu funcionário, o meu trabalhador, como ele deve zelar pelo seu equipamento de proteção individual ou até de proteção coletiva. Só que é claro que a gente sabe que esses equipamentos têm desgaste, né? Então, é minha responsabilidade repor um equipamento se ele estiver com desgaste, se ele não estiver em condições de uso. Então, as inspeções nesses equipamentos também tem que ser uma inspeção constante para eu saber se o meu funcionário, se o meu trabalhador está usando um equipamento adequado dentro do trabalho. Acho que chegou alguém lá na sala. Não, professora, foi eu queria falar. Eu entrei numa empresa, independentemente de
do operador saber operar ou não a máquina, a empresa ela dá um curso de 15 dias para ele fazer o treinamento, né, e operar a máquina deles lá. É importantíssimo isso. Eu quero que você opere minha máquina, tudo bem, eu tenho que te dar uma formação para isso, nós temos que dar condições para que você opere com segurança, até porque se acontece alguma coisa ao funcionário, quem paga o pato é a empresa, né? Então, é lógico que eu tenho que dar essa formação, eu tenho que dar essa reciclagem para o meu funcionário, para que ele vá operar o maquinário que eu estou oferecendo, que eu estou pondo na mão dele, de uma forma segura. Eu não posso dar um carro para uma pessoa que não tem carta a dirigir. Se eu quero que essa pessoa dirija para mim, eu tenho que, no mínimo, pagar para ela aprender a dirigir. Né? Eu tenho que, no mínimo, dar um curso lá de autoescola para essa pessoa. Então, é a mesma coisa, é trabalhar com qualquer tipo de equipamento. Eu preciso, né, fornecer para o meu trabalhador condições para que ele possa operar. Ou então, não vou dar para ele aquela função. Né? Você só vai poder mexer no maquinário X depois que você fizer o seu curso de reciclagem. Aí você vai poder mexer. Né? Eu não posso mandar ele mexer se ele não souber. Outra coisa que também é de responsabilidade do empregador, né, é implementar o programa de prevenção de risco ambiental, né, o que é o PPRA, no ambiente de trabalho portuário. Por quê? Né? Eu vou trabalhar lá com uma carga perigosa, eu tenho que saber, lembra que eu falei para vocês, né, quando eu passei o vídeo de carga perigosa, que é o que o trabalhador que trabalha na área portuária, ele tem que conhecer as cargas, não só que vão dar um prejuízo a ele ou à saúde de qualquer ser humano, mas também que podem acarretar lá num dano ambiental. Então, eu tenho que fazer aí também reciclagem nessa área de prevenção de riscos ambientais, porque, né, nós já falamos sobre a lei ali dos crimes ambientais, que é muito importante, que recai muito sobre essas empresas. As inspeções da legislação ambiental, ela é muito, muito acirrada em cima dessas empresas. Então, é claro que quem comanda, né, o que a empresa está fazendo de certo ou errado é o funcionário. Então, o meu funcionário tem que estar treinado para que ele não se exceda em nenhum tipo de contravenção ambiental. Também tenho que implementar um programa de controle médico de saúde ocupacional, a PCMSO, a gente já falou sobre isso, né? Que vai abranger todos os trabalhadores portuários. Então, esse programa tem que ser seguido, e aí eu tenho que ter um controle de todos os trabalhadores portuários, como está a saúde, que é aquela parte do vídeo que a gente viu, né? Encaminhar ele para exames regulares, ver como é que está a saúde, ver como é que está saindo, isso também é de obrigação lá do empregador, né? E o trabalhador também tem lá as suas obrigações, né? Ele tem como uma das obrigações que ele tem é cumprir a NR29. E para o trabalhador cumprir a NR29, as disposições legais de segurança e de saúde, ele precisa conhecer, né? Então, é importante que quando o trabalhador vá para a área portuária, que ele conheça a NR29, que ele saiba o que fala a norma, para que ele possa, sim, obedecer a norma, para que ele possa estar dentro aí do que é necessário para que ele possa trabalhar. O trabalhador também vai ter que informar, estava lá no vídeo também, ao responsável pela operação, né? Se tiver qualquer tipo de avaria, deficiência em qualquer tipo de equipamento, se tiver algum risco para o trabalhador, né? Vocês viram falando no vídeo que o trabalhador não é obrigado a executar um trabalho se ele perceber, se ele vê que existe algum risco para a segurança ou para a saúde dele. E se ele percebeu esse risco, e se ele percebeu que existe qualquer tipo de avaria ou de coisa errada, ou um cabo que está lá com alguma coisa soltando, ou qualquer coisa que ele veja que não está, que está fugindo do normal, ele tem que imediatamente informar o responsável pela operação para que isso possa ser corrigido, até mesmo às vezes até para parar a operação, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, né? E é claro, né, usar corretamente todos os equipamentos de segurança, os EPIs e os EPCs, né, de proteção individual e coletiva, né, que vão ser fornecidos para esses funcionários. Então, eu forneço lá para o meu funcionário luva, capacete, cinta, né, o macacão, e aí o funcionário vai trabalhar e não vai com a luva. Mas cadê sua luva? Mas não vou precisar. Lógico que vai, eu te dei a luva, se eu te dei a luva é porque você tem que usar. Então,
a utilização correta dos dispositivos é de suma importância, e isso é muito averiguado, é muito inspecionado se todos os trabalhadores estão com EPI. Se o trabalhador sofre um acidente e não está utilizando a EPI, gente, dá uma encrenca que não tem tamanho, né? Culpa de quem? É culpa da empresa que não inspecionou, é culpa do trabalhador que não usou, né? É uma encrenca que não tem fim. Então, gente, a aula de hoje era isso, né? Era sobre a NR29, era uma aula que eu estava aí devendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu não quis fazer uma aula toda falada, né? Porque, como é lei, né? Toda parte de legislação, ela acaba sendo muito chata. Então, eu procurei trazer esses vídeos, né? Eu sei que também muito vídeo acaba cansando um pouco, por isso que eu falei para vocês fazerem pipoca, né? Durante o dia, para preparar vocês que a aula ia ser em vídeo. Ô, professora. Oi. Uma vez eu vi uma reportagem, foi até na TV Tribuna mesmo. Não sei se foi 2 mulheres ou 4. Elas fizeram concurso para trabalhar na aeroportuária, que era a antiga Docas, né? Uhum. Elas trabalham na atracação de navio. Então, tem mulheres trabalhando na atracação, tem mulheres trabalhando com rebocador, já tem mulheres em todos os setores, graças a Deus. Saiu uma reportagem na TV Tribuna há pouco tempo de mulheres formadas pela FATEC que trabalham na área portuária. Sim, de operar máquina de grande porte. Tem várias, até de praticagem também, tem mulher já na praticagem. Tem um monte de carreteira lá no trabalho onde eu tô. Também, tem várias. Então, gente, era esse o fundamento aí da aula de hoje. Eu vou mostrar rapidinho para vocês um artigo para vocês terem uma ideia de como vai ser a nossa terceira fase. Hoje eu vou só mostrar o artigo, né, para a gente ver o que a gente vai ter que fazer com esse material que a gente já levantou na fase 1 e na fase 2. E agora, qual é o objetivo meu? O objetivo é que vocês juntem o que fizeram na fase 1 e na fase 2 e construam uma conclusão em cima disso. Eu vou compartilhar com vocês um artigo que eu fiz, que é para vocês terem uma ideia de como é a cara de um artigo acadêmico, né? Esse aqui foi um artigo que eu fiz para um congresso na FATEC, né? Deixa eu colocar. Tá dando para vocês verem bem aí? Então, geralmente, a cara do artigo científico é essa daqui, né? Tem um cabeçalho onde vai o nome, né? Como aquele que eu fiz para vocês, né? Que tem lá o nome da UniBR. Aí vem o título do artigo, né? E o subtítulo, o nome dos autores, com e-mail, né? A faculdade onde pertence, o seu e-mail. Aí é feito um resumo. O resumo nada mais é do que eu vou falar no trabalho, o que o meu trabalho vai falar. Depois é feito palavras-chave, né? Que são aquelas palavras que a gente... que se eu fosse procurar meu trabalho no Google, quais seriam as palavras que eu digitaria? Meu trabalho é sobre reuso de container, então as palavras são container, reuso e construção civil, porque eu vou falar do reuso do container na construção civil, né? Para fazer casas, para fazer lojas e tal. Os congressos pedem uma coisa chamada abstract, que é este resumo aqui, nada mais é do que este resumo passado para a língua inglesa, tá? Então, isso a gente não vai precisar fazer. Aí, ele é composto pela introdução. A introdução, geralmente, ele é um texto todinho da autoria do próprio autor do trabalho, né? Então, ele vai fazendo a introdução. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar o seu trabalho, por que ele escolheu esse tema, né? Por que aquilo é relevante, por que é importante, né? Depois, ele vai começar a falar sobre o seu assunto. Então, ele vai começar a numerar os seus capítulos, né? Então, ele vai, por exemplo, aqui eu estou falando de container, eu vou primeiro explicar o que é um container, né? Vou introduzir esse assunto do container, vou contar um pouquinho da história do container, vou mostrar quais são os tipos existentes de container. E aí, como eu estou falando sobre reuso de container, o que eu vou falar? Sobre o ciclo de vida de um container. Quanto tempo que um container pode durar em operação, quanto tempo que um container pode durar se ele for utilizado para moradia, né? Percebam que ao longo do texto tem várias citações, tá, gente? Isso que está entre parênteses, por exemplo, metálica, né? Quer dizer que este parágrafo aqui
foi retirado deste local aqui. Eu li, compreendi e reescrevi com as minhas palavras isso aqui. Isso não dispensa o fato de eu fazer a citação. Então, percebem que todos os parágrafos têm uma citação diferente, né? Que é de lugares que eu fui tirando as informações e reescrevendo. Principalmente quando vocês colocam alguma coisa em porcentagem, né? Algum dado pontual como esse, ó, representam 6,25%, né? De onde eu tirei essa informação? Eu tirei daqui, da Drewry Maritime Research, né? Em 2015. Tudo isso que eu citei ao longo do meu trabalho, ó, tudo aqui, ó, Delta Containers, né? Tudo isso que eu citei, Milanese, Milhausic Zimmermann, Sotelo, Metallica, né? Tudo isso que eu citei, eu vou depois colocar lá no final nas referências. Quando eu colocar uma figura, eu tenho que numerar a figura, né? Figura 1, alojamento. Então, ponho a minha figura embaixo. Fonte, de onde eu tirei essa figura? Da Miranda Container. Lá nas referências também vai aparecer a Miranda Container. Então, tudo isso a gente eu posso mandar esse artigo para vocês terem como base o que é um artigo científico e para vocês terem como uma noção. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo para vocês. E aí todas as figuras são numeradas, né? A partir do número 1, ó, figura 4, estação de trem. E sempre a figura tem que estar relacionada no texto. Ó, essa estação ferroviária da figura 4, ó, e aí vem a figura 4. Eu não posso simplesmente jogar uma figura e não citar ela no texto, né? Ó, kitnetes. Como mostrar a Tia Suites mostrado na figura 5, né? Que é essa figura aqui, né? Como mostra a figura 6, uma piscina, né? Então, todas as figuras elas têm que ser citadas no texto. E sempre citando também de onde eu tirei aquelas informações. As únicas partes do texto de um artigo acadêmico que não precisa ter citação é a introdução, que é quando eu vou introduzir com as minhas próprias palavras o que o leitor vai encontrar naquele artigo ou naquele texto, e as considerações finais, que é o momento onde eu faço um fechamento daquilo tudo que eu expus no meu trabalho, né? Então, eu aprendi alguma coisa durante aquele trabalho e tenho lá no final a minha conclusão sobre aquilo. Então, qual foi a minha conclusão com relação ao reuso de containers? E aí, então, eu vou fazer um texto que não precisa ter citação, um texto meu, de minha autoria, que é onde eu vou dizer aí por que foi feito o trabalho. Aí, as referências. Então, percebam que tudo que foi citado lá no meu trabalho está aqui agora em forma de referência. Onde você encontrar Abade lá no texto, é isso aqui, ó. Abade é isso aqui. Quando você encontrar Antac, vai ser isso aqui com o endereço da página de onde eu usei da Antac. BIC. E aí tem todas as referências que foram utilizadas no meu trabalho todo, em ordem alfabética. Quando for um acesso a site, eu tenho que colocar qual foi o dia que eu acessei, por exemplo. Esse aqui, movimento de cargas no Porto de Santos em 2018, mantém recorde, já ultrapassa 110 milhões de toneladas, uma notícia de 2018, que está neste link aqui. Só que dia foi que eu olhei essa entrevista? No dia 12 de junho de 2020. Foi o dia que eu olhei essa entrevista, essa matéria, para poder colocar no meu trabalho. Então, tudo isso tem que ser colocado. E essa última frase, o conteúdo expresso no trabalho é de interesse e responsabilidade do autor, é uma frase que os congressos colocam para se eximir de qualquer coisa que um autor possa vir a escrever aí que não seja condizente com o pensamento do organizador do congresso e tudo mais, né? Então, isso aqui foi um artigo que eu fiz para esse congresso aqui, que foi o 11º FATEC Log, que foi no dia 29 e 30 de maio, lá na cidade de Bragança Paulista. Então, eu inscrevi, submeti, fui aprovada e apresentei esse artigo no Congresso, tá? Então, isso é um artigo científico apresentado em Congresso. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse artigo para vocês terem aí como que é a estrutura de um artigo científico. Na próxima aula, eu vou pegar um pouco mais detalhadamente como que a gente faz essa formatação toda disso daqui, ó. Como é que eu faço os títulos todos ficarem iguais, qual é o tamanho que tem que ser a letra,
qual que é o parágrafo, né? Como é que eu faço isso no Word, né? Como é que eu faço essa automatização do Word para poder fazer um artigo. Então, na próxima hora eu quero começar a pegar isso. Antes disso, eu vou mandar para vocês, então, lá no grupo, esse artigo aqui, né, do container da criação à reutilização, que é o artigo que eu submeti, foi aprovado lá para o Congresso. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia de como funciona como é a cara de um artigo científico, tá, gente? Não precisa ser igual, nem precisa ter a mesma qualidade, nem precisa ter o mesmo número de páginas, tá? É só para a gente começar a entender a importância do texto acadêmico e como ele deve ser estruturado, tá? Saber que é importante fazer a citação, saber que é importante fazer a referência, tudo que está citado no meu trabalho tem que estar na referência, tudo que está na referência tem que estar citado no meu trabalho. Então, essas coisas a gente tem que começar a entender como funcionam, até para quando a gente chegar lá no final, né? Se Deus quiser, eu continuarei aqui quando vocês estiverem no 4º semestre, que a gente vai ter aula de planejamento de navios, e aí a gente vai ter mais artigo para fazer, e vocês vão estar craques em fazer isso. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Assim esperamos, né, professor? Pessoalmente, eu espero. Não, com certeza, eu vou estar aqui auxiliando vocês no que vocês tiverem problema, no que vocês tiverem dúvida. Não precisa ser nada assim exímio, maravilhoso, incrível, né? Já pronto para ir para um congresso. É o primeiro trabalho de vocês. Eu sei que vocês estão aprendendo e a gente vai aprender juntos, né? Eu vou ensinar para vocês aí. E à medida que forem aparecendo as dúvidas, a gente vai sanando essas dúvidas. Então, a terceira fase do projeto, o que vai ser? Vocês vão pegar o que vocês fizeram na primeira fase, o que vocês fizeram na segunda fase, vão montar um trabalho inteiro com essas informações e vão fazer as conclusões, as considerações finais. Então, a fase 3 do projeto nada mais é do que fazer as considerações finais daquilo tudo que vocês já pesquisaram na fase 1 e na fase 2. Para isso, vocês vão ter que unir as pontas e ver o que está faltando. Né? Então, de repente, o trabalho de vocês falou sobre resíduo oleoso. Mas eu não expliquei o que é resíduo oleoso. Então, está faltando lá, talvez, um capítulo pequeno, né? 2 parágrafos, que explique o que é resíduo oleoso. Vou fazer uma pesquisa na internet, tem muita coisa. Então, é isso. É aparar as arestas e transformar essas 2 pesquisas que vocês fizeram na fase 1 e na fase 2 numa pesquisa inteira, tá? É isso que eu vou querer na fase 3. E aí, eu vou ajudar vocês a fazer isso daí, tá bom? Tá bom, professora. Qualquer coisa, estou à disposição. Vou mandar o texto lá no grupo para vocês. E aí a gente vai conversando, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Hoje falamos demais. Parar a gravação.